Foi, pronto. Nós vamos então dar continuidade na aula passada que a gente parou, né? Se é que paramos aqui, vocês me corrijam se não, tá? Mas nós falamos sobre os falsos pregadores, né? O último ponto, que eles irão, né, enganar muita gente e haveria um arrefecimento, né, do amor fraternal. E a gente estava avaliando, analisando, melhor dizendo, o capítulo 24 de Mateus. Não foi isso, amadas? Vocês confirmam aí? Podem confirmar essa informação? Ah, paramos do 3, é isso? Não, tá, a partir do 3, né? Isso. Mas a gente comentou aí, acho que até o do 11 e 12, não foi? Foi isso mesmo? Tá, então vamos lá. A gente vai então dar continuidade, né? Mas não no capítulo 24, a gente já encerrou aí essa breve análise, não completa, não exaustiva, mas só para a gente ter algumas noções aí, tá? Do que Jesus ensinou a respeito da questão do que precede, os sinais que haveriam de acontecer antes mesmo, né, do final do mundo, tá? E um dos sinais aqui, incluindo, né, é a extrema corrupção nos últimos tempos. Então, nos últimos tempos da história humana, haveria uma extrema corrupção, tá? Em todos os sentidos que vocês imaginarem que essa palavra possa expressar. Corrupção é onde você deteriora, né? O que seria a corrupção de um ferro? Você está perguntando, perguntei primeiro. Ferrugem. Ah, sim, ferrugem. É que eu vi uma interrogação, ferrugem? Né? Exato. Então, o que o ferrugem faz? Ele tira o metal, o ferro. É simples assim. Às vezes você vê lá uma peça de ferro toda enferrujada, não tem mais ferro ali. Está coberto de ferrugem, né? Então, o que é isso? É a corrupção do ferro. A ferrugem é a corrupção do ferro. Você deteriorou, você destruiu a essência, a natureza daquela, né? No caso do ferro, o próprio minério ferro, né? Foi destruído. Então, corrupção daquilo que vai se deteriorando, tá? Vamos ler o texto de 2 a Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao versículo de número 9. Eu quero ler com vocês, amados, e a gente vai pensando aqui sobre essa corrupção dos últimos tempos, que é o que Paulo aborda aqui, tá? Então, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos 1 ao versículo de número 9, tá? A gente sempre precisa entender que os textos da Bíblia precisam ser lidos, né? No máximo do seu contexto, porque a gente muitas vezes vai pensando, né? Num versículozinho, né? A gente tem esse hábito, mas quando a gente pode, quando for necessário, vamos pegar todo o texto, tá? Então, 2 Timóteo, não é a primeira carta, 2 a Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2, reforçando, eu sei que a gente ensina isso lá no médiozinho, no básico, mas vale a gente reforçar algumas coisas básicas, né? Não é 2 Timóteo, é 2 Timóteo, tá? Se fala. Segunda, porque é carta, né? E se fosse crônicas, seria? Segundo livro. Segundo, né? Porque é livro. A gente fala Segunda Reis. Segunda Samuel. Segunda Reis. Segunda Crônicas, Segunda Reis, Primeira Crônicas, não, amado. Mas é muito fácil para a gente resolver isso. No Antigo Testamento, sempre segundo, primeiro. Novo Testamento, sempre primeira, segunda, né? Porque Antigo Testamento é livro e Novo Testamento são cartas. Os nomes são o contrário, né? Tipo, o nome masculino eu vou falar Segunda Timóteo. Aí é Crônicas, o feminino eu vou falar. É porque é segunda carta. Então, quando a gente pensa segunda epístola ou segunda carta, né? Então é segunda. Não pode ser segundo, né? Coisa básica mais de português. E não que eu manjo, não, da literatura, da arte. Mas a gente vai passando aquilo que a gente vai aprendendo também, né? Então vamos lá. Sabe, porém, isto. Verso 1 aí, ó. Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então olha o que Paulo vai pontuando. Porque haverá homens amantes de si mesmo, ou seja, um egocentrismo exacerbado, um narcisismo, né, muito explícito, homens amantes de si mesmo, avarentos, isso quer dizer pessoas que amam o dinheiro de uma forma desproporcional, exagerada, e Paulo inclusive vai falar que é a raiz de todos os males, esse amor ao dinheiro, né? Então, homens avarentos, a avareza é a cobiça exagerada, é a cobiça extrema nas coisas, no dinheiro, nas coisas materiais, enfim. Presunçosos, então, ó, gente presunçosa, né, soberba, aqui, presunçoso e soberbo tem uma semelhança,
blasfemos, pessoas que ofendem de fato a natureza de Deus, desobedientes, gente rebelde mesmo, né? E desobediente a pais e mães, né? Porque há uma coisa muito importante nessa questão aqui, que é o primeiro mandamento que Deus fez com uma promessa, não é o único, mas é o primeiro mandamento com a promessa. Honra o teu pai e tua mãe, qual é a promessa? Para que os dias se prolonguem, né? Ingratos, então a gente ingrata, profanas, sem afeto natural, amados. Isso aqui para mim é uma das questões muito crônica, sem afeto natural. Gente que não está nem aí com a vida humana, é banalizado a vida humana, se mata hoje por nada, né? Uma fala que o outro falou atravessada, enfim, fechou alguém no trânsito, sei lá, né? Uma dívida lá mínima, vai e mata. Então, sem afeto natural. Irreconciliáveis, gente tão dura de coração que é complicado. Caluniadores, gente que tem esse perfil de inventar mentiras a respeito das outras pessoas, né? Como a gente vive numa sociedade que a mentira, a calúnia, né, sobre a vida dos outros assim corre muito solto. É muito fácil, dentro inclusive de muitos contextos religiosos, a gente ter aí, nós temos um absurdo de ter hoje um site, não é revista, não é site mesmo, né? Chamado de Fuxico Gospel. Olha que absurdo, né? É um absurdo isso, então, é um cúmulo. Cruéis, então gente que não é só má, é cruel, gente que, eu conheci pessoas assim, viu? Gente que parece mais um animal, né? Sem amor para com os bons, ou seja, não reconhece pessoas que fazem o bem, não recompensam aqueles que fazem o bem. Traidores, uma infidelidade, uma deslealdade absurda nesses últimos tempos que Paulo vai falando, né? Não se tem mais aqueles vínculos de fidelidade, isso seja no casamento, seja nas amizades, enfim, em relações diversas. Traidores, obstinados, teimosos, né? Orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aí você fala, nossa, velho, essa vai ser então aí a população da sociedade no final dos tempos? Não, Paulo está falando isso aqui do contexto religioso. No contexto religioso. Isso aqui não é um perfil de pessoas que não conhecem a Deus e não estão no contexto religioso. Vamos continuar a leitura. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Inclusive Paulo disse, destas, afasta-te. Então olha só para a gente prestar atenção. Essa lista aqui, essas características, não são de pessoas que não estão no contexto religioso, de igreja, etc. São pessoas que estão nesse contexto, tá? E Paulo diz, eles têm uma aparência de piedade, são piedosos, religiosos, mas negam a eficácia dela. Então desses aí, ó, afasta-te, né? Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres loucas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, né? Esse verso 7 aqui me chama a atenção também, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então a gente tem visto, amados, muitos líderes e muitas pessoas em contextos religiosos que estão adquirindo conhecimento, inclusive teológico, né? Só que o assustador aqui é que eles nunca chegam ao conhecimento da verdade, aprendem, tem mestres, como Paulo diz, mestres inclusive que levam pessoas, né, para seguir os seus próprios ensinos. Então olha só que coisa complicada aqui, aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. E ele dá um exemplo bem curioso aqui, ó, como Janes e Jambres. Esse Janes e Jambres é aqueles dois magos lá que enfrentaram Moisés lá de Faraó, né? Olha como Paulo traz o nome deles aqui. Resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos. Essa palavra aqui é malvados, né? Réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Então, só para a gente entender aqui essa corrupção extrema que haverá nos últimos tempos. Aí a minha pergunta para vocês, amadas. Não há no nosso contexto algo semelhante? Vocês conseguem fazer essa leitura?
Estou falando no contexto imediato aqui não, estou falando dessa leitura geral aí, da cristandade, da religião protestante e até outras religiões no âmbito mundial. Vocês não conseguem fazer essa leitura? Não conseguem identificar isso? Olha só como então nós temos aqui uma evidência de que de fato a gente está rumo ao final dos tempos, né? É possível sim, acredito eu, sem sensacionalismo nenhum, que nós estamos vivendo o princípio do final da história humana, tá certo? Se vai ser na nossa geração, eu não sei, mas isso aqui para mim já é uma evidência muito forte, tá? Características desse período. Eu quero ler com vocês Lucas, capítulo de número 17, outro texto também fantástico aqui que nos traz o próprio Jesus aqui, né? Quem nos vai falando aqui, e o Lucas escreve, relata isso aqui, essa fala de Jesus. Lucas capítulo 17, a partir do verso 25 ao 37, Jesus ele vai dando aqui também aí alguns nortes, né? Sobre as características desse período do final dos tempos aqui. Olha só que coisa interessante. Lucas 17, 25 ao 37. Bora lá para a gente acompanhar junto na leitura, embora as nossas versões elas possam ser diferentes, né? Mas a gente consegue estar caminhando aí nos textos. Lucas 17, 25 e diante, porque inclusive foi perguntado para Jesus, né? Como seria o final dos tempos, aquela coisa toda e tal. E Jesus ele veio falando desde o verso 20, na verdade, né? Como seria, que o reino dos céus não haveria, o reino de Deus não vem com uma aparência exterior e tal, né? Ele vai falando um bocado de coisa lá. E aí o 25 ele diz assim: mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Ou seja, ele quem? Jesus. Então era necessário Jesus ser reprovado e que sofresse muito por aquela geração lá. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então olha que coisa interessante, que ele pega uma história verídica, né? História não é história, né? É história. Uma história lá dos tempos de Noé para comparar como será o perfil da sociedade nos final dos tempos, né? Ou seja, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Olha que coisa interessante, dois períodos onde houve o juízo de Deus. O dilúvio, né? E depois Sodoma e Gomorra. Olha como Jesus ele fala, estava tudo no cotidiano, uma vida cotidiana. Não teve nada extraordinário aconteceu antes para que depois viesse o juízo de Deus, tanto no dilúvio quanto em Sodoma e Gomorra, lá a chuva que teve lá, né? Meteoros, aquela coisa toda. Então, amados, a vida comum. As pessoas não vai acontecer esse sinal no céu, que sei que tem dessa forma, e a gente não. Jesus ele fala aqui, a vida comum, como foi nos dias de Noé e de Ló. As pessoas tinham suas vidas cotidianas, estava tudo certo, se casando, deixando de casar, comprando, vendendo, fazendo planos, enfim, a vida segue o seu rumo natural. E aí Jesus, ele então aparece lá, olha só, verso 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tem os seus utensílios em casa. Não desça a tomá-los, e da mesma sorte, se estiver no campo, não volte para trás. E ele faz um alerta aqui, ó, lembrai-vos da mulher de Ló. Isso aqui é significativo, ó. Qualquer que procura salvar ou procurar salvar a sua vida, vai perdê-la. Qualquer que perder a sua vida, vai salvá-la. O que a mulher de Ló nos ensina? Lembra? Não entendi. Ela olhou para trás e ali ela ficou. Sim, mas por que ela olhou para trás? Qual o motivo? Porque ela tinha um apego na cidade, exato, não é? Então ela era presa. Ela estava ali saindo de Sodoma e Gomorra, mas o seu coração estava lá. E ela não foi livre daquele juízo, porque embora ela era casada com Ló, um homem piedoso, né? Um homem de Deus, mas mesmo assim isso não lhe garantiu nada. Inclusive Jesus vai mostrando, a salvação é do indivíduo,
Não é porque a gente está num contexto assim assado, porque a nossa família é assim assado, porque os cônjuges ou filhos ou pais são homens e mulheres de Deus, que a gente vai a reboque. Não vai assim, não, amados. Então a gente precisa entender essa questão. E esse coração muito preso nessa vida. A gente precisa ter muito cuidado com isso aqui. As nossas raízes, elas não são aqui. Aqui, graças a Deus, Deus tem abençoado muitos de nós, em muitos sentidos, dado muitas alegrias, constituir família, ter filhos, conquistar bens, conhecer esse mundo lindo de Deus, ter experiências maravilhosas nos relacionamentos, né, ser usado por Deus, enfim, tantas coisas boas que a gente vai experimentando aqui, que muitas vezes a gente fica ali meio que, né, não desejando tanto assim o céu. Agora não. Porque tá bom, né, amado? Agora que parece que a vida vai, né? A gente vai amadurecendo cada vez mais, não é? A gente vai, pô, agora que eu lido bem com isso, agora que eu entendi isso aqui, agora que a vida tá ficando boa, né? Ou a morte ou o arrebatamento vai me levar, aí a gente fica meio naquela, amado. Mas é bem por aí. Mas vamos lá, verso 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os urubus, ou os abutres. Se tiver uma versão da águia aí, não é das melhores não, tá? Então, né? Porque a águia, ela não é essa ave, né, que vai em busca de cadáveres, como é o urubu ou o abutre, né, que seria a versão melhor. Mas o que Jesus diz no verso 17 é justamente essa questão. Como é certo que onde há um defunto, né, um animal morto, o urubu vai, da mesma forma, Jesus virá nesse contexto aqui de morte espiritual, tá? Mas a gente precisa entender, queridos, que eu falei 37, né? Encerrou aqui então, 37, tudo certo. Então as características desse período aí, ó, não haverá assim grandes coisas não, tá? Vocês perceberam que é mais uma leitura que se faz de um discernimento mais amplo, né? É por isso que vira e mexe, amados, há essas coisas assim, sensacionalismo, né? Apareceu na nuvem lá em Israel uma trombeta, não sei das quantas. Apareceu uma imagem não sei aonde e tal. Ah, será que é o final dos tempos? Será que... Irmãos, não se prendam a isso. Desprezem, tá? Esse sensacionalismo, essas questões assim, que o povo, né, cristão fica assim meio extasiado, né? Nossa, olha o que aconteceu, é a vida de Jesus, é o sinal. Não tem nada a ver isso aí, né? Pode ser qualquer outra coisa, menos, porque o que Jesus fala é isso aqui, ó, vida cotidiana. É por isso que a gente deve viver uma vida de vigilância, porque o ladrão não avisa, vê se tranca direitinho lá, dá comida para o cachorro, porque eu vou aparecer lá para roubar a sua casa. Não é assim, né, amado? Mas vamos aqui para a gente continuar nesse pensamento aqui, ó. Algumas recomendações que o apóstolo Pedro, né, ele deu para os tempos do fim. E aí eu quero ler com vocês 1 Pedro, capítulo 4, o verso 7. Eu quero extrair desse versículo 7 3 pontos aqui que eu acho bem interessantes para a gente pensar nessa questão aqui que a gente está falando, tá? Então, 1 Pedro, capítulo 4, versículos número 7. 1 Pedro 4 e 7. É isso mesmo. Até uma mensagem que eu preguei um dia sobre esses pontos aqui, tá? É raro, né? A gente ver mensagem assim sobre a vinda de Cristo, sinais dos últimos tempos, né, amados? Pouco a gente está falando sobre esse tema, né? Nas nossas igrejas. Eu acho que seria interessante a gente dar ênfase a essas coisas, né? Não é para jogar medo nos irmãos, não. Né? É porque é necessário. A gente está alertando, ó, viva uma vida assim. Os sinais dos últimos tempos, o livro de Apocalipse, a mensagem toda, ela é uma advertência, ela é uma admoestação e ela também é um estímulo, um incentivo para que a gente tenha uma vida de fato adequada, né? Para que a gente não se perca aí no meio do caminho, tá? Então, 1 Pedro 4 e 7 diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração.
Tem versão diferente de vocês aí? O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes, estejam alertas para poder orar. Isso. Então, ao invés de sóbrio, vigiai. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros. Aí já é o 8, né, amada? Aí já é o 8. Mas o que eu queria aqui, ao invés de sóbrio e vigiai, né, essa versão aí também sua contribui. Criterioso e sóbrio. Criterioso e sóbrio. Olha só. Eu coloquei aqui em outras palavras também para a gente pensar um pouquinho melhor, né? Ao invés de falar sobre... Porque a gente fala muito, né? Vigiar. O que é vigiar, né? Ó, crente, vigia, né? Irmão, vigia e tal. Mas tá. Eita, aleluia. Vigia no celular. Vamos lá. Aqui acontece tudo, ao vivo é uma maravilha, né? Então, queridos, ó, vamos lá. Primeira coisa, portanto, sede sóbrios, tá? Pedro nos fala de vida de autodomínio, né? Sobriedade é você não estar embriagado, ou seja, quem está embriagado perdeu o domínio sobre o seu corpo, né? As faculdades mentais ficam todas, a leitura da realidade fica distorcida. Então, sede sóbrios, ou seja, vida de autodomínio. Né? Isso quer dizer, amados, olha só, eu acho que está até escrito alguma coisa aqui, eu entrei aqui, li aqui, mas li rapidinho, não estou enxergando aqui. Mas enfim, quanto mais o Espírito de Deus enche alguém, mais sóbrio ele fica. Não é mais descontrolado ele fica, é mais sóbrio. Quanto mais poder de Deus, enchimento do Espírito, mais lúcido, mais controlado ele fica, amados. Então essa ideia de perder o controle, isso não é bíblico não, né? A gente confunde muitas vezes reações humanas. Eu não estou falando que está errado em si a reação, mas a gente não pode atribuir aquilo ao Espírito Santo, né? Nesse livro, inclusive, tem um negócio bem interessante que o autor ele aborda sobre essas questões, né? E a gente confunde muito. O Espírito Santo tomou alguém. Não, o Espírito Santo não toma ninguém. Não há isso nesse ensino na Bíblia. O Espírito Santo ele pode nos encher da sua graça a tal ponto que a gente se alegra e tem reações, mas essas reações são nossas, são humanas. E eu não estou julgando se elas são boas, ruins, certo ou errado, não é isso. Eu estou dizendo que a gente não pode atribuir ao Espírito Santo, tá certo? Se eu faço um aviãozinho, né? Se eu danço um break, rodo de cabeça para baixo, isso são reações do homem, do ser humano, tá? Repetindo, não estou trazendo juízo de valor moral sobre a questão, né? Só estou dizendo aqui que a vida de autodomínio é quanto mais o Espírito Santo nos traz o enchimento da sua presença, a gente tem mais a lucidez das coisas, é mais controlado, né? Em todos os sentidos, inclusive. E aqui outro ponto, vigiai, né? Está alerta e criteriosos, então sóbrios e vigilantes, então, ou seja, controlados e alertas, tá? Então, duas recomendações: vida de autodomínio, alertas e criteriosos. Olha que coisa interessante, alertas e criteriosos. Alerta é justamente isso, a gente está atento ao que está acontecendo no mundo, a gente não pode ser alienado, amados. A gente precisa fazer essa leitura. Nós somos o único povo que tem o discernimento da história. E a gente nem precisa da história nem de evidência. A gente já tem o panorama geral. A Bíblia já nos mostra isso. A Bíblia já nos ilumina a respeito dessa realidade. Então a gente alerta e é criterioso. O que tem faltado muitas vezes no contexto cristão é critério. Critério para discernir as coisas. Parâmetro, né? As pessoas assim não têm muitas vezes uma base, uma referência. Não tem critérios. E a gente às vezes vai julgando as coisas sem critérios bíblicos. É muito complicado isso. E o Pedro diz, ó, estejam alertas e criteriosos. E ele coloca aqui o ponto também, dedicados à oração. Então, 3 recomendações para a vida prática de cada um de nós nesses últimos tempos. Porque se não aplicarmos isso à nossa vida, se não lançarmos mão dessa recomendação de Pedro, amados, olha, que o negócio pode ficar muito complicado para nós. A gente se perde muito fácil no caminho. Eu não confio em mim. Estou falando eu, André. Não sei se você confia em você. Enganou seu coração do homem. Mais do que todas as coisas,
né? Mais do que tudo, olha só. Então a gente precisa ter muito cuidado, amados, com essa questão, né? Controlados pelo Espírito, Gálatas 5:22. Só para a gente entender aqui, ó. Controlados pelo Espírito, a vida de autodomínio. Só estou dando mais um pouco de base bíblica aqui, para que a gente já pontuou, tá? Então, vida de autodomínio, a gente encontra isso em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22, que vocês já ouvem eu falar aqui aos montes, né? Sobre esse texto, tá? Então, isso aqui que é a evidência do autodomínio, se a pessoa tem essas características em sua vida. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, temperança, né? Então, controlados pelo Espírito. Então, quanto mais somos controlados pelo Espírito, mais temos essas características em nossa vida. Amamos, nos alegramos com aquilo que é eterno, somos pessoas apaziguadas, que eu tenho muito medo de uns cristãos aí que eles são muito bravos, treme o bigode. Aliás, o rapaz não tem mais nem bigode, não, aquele bigode aí. Não cita nome não, né? Mas assim, né, as pessoas muito bravas, eu tenho muito medo, porque a Bíblia diz que são pessoas pacíficas. De quem é o reino de Deus? Não são dos pacificadores de Jesus? Né? Longânimo, pessoa que não é paciente, a paciência tem limite. Não tem? Paciência tem limite. Eu já experimentei muitas vezes na minha vida. Eu acho que eu nem vivo mais no limite da minha paciência. Ela acabou já faz muito tempo atrás. Eu fico ameaçado da paciência. Eu tenho que viver na longanimidade. O que é a longanimidade? A palavra já diz, né? Longanimidade. É um braço da paciência. Então a paciência tem limite mesmo. A paciência ela acaba aqui. Quando acaba a paciência, a gente vive na longanimidade. O que é a longanimidade? O Pedro, ele vai falar que Deus é longânimo para com todos, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem à salvação. Então, longanimidade é suportar uma situação até que ela se resolva. E às vezes ela só vai se resolver na eternidade. Foi a esperança que eu trouxe para vocês, né? Podia ter faltado nessa aula, né? Então, os irmãos que adivinham o conteúdo falam, não vou e nem assisto. Mas é isso, amados, olha só, olha o que o Espírito produz em nós, essa capacidade de suportar situações e pessoas, né? Às vezes... Precisamos dessa capacidade. Estamos todos, eu acho, viu? Então vamos lá, amados, longanimidade, benignidade. Benignidade e bondade não parecem a mesma coisa? Né? Qual a diferença então? Essa coisa que é o que Paulo descreveu a Gálatas, né? Exato. Ele escreveu errado também. Tu queria essa paciência, essa longanimidade, benignidade, que só Deus que acontece. Exato, mas é só Deus, isso é fruto do Espírito. Mas isso é fruto do Espírito, queridos. Veja bem, amados, isso aqui é evidência da maturidade cristã. Isso aqui é termômetro de espiritualidade. Lembra do critério? Qual é o critério que muitas vezes nós temos sobre nossas vidas e sobre os outros? Que são espirituais. Aqueles a quem Deus usa através dos dons espirituais. São usados através das manifestações do Espírito. Nossa, a pessoa é usada ali, né, para pregar e pessoas são curadas, e gente é salva e tudo mais. A gente julga, nossa, homem de Deus, mulher de Deus, usado pelo Espírito, é espiritual. Não é esse critério que nós devemos ter. Isso, amados, não é evidência. É o Espírito que está pronto, né, o tempo todo e que está usando base. Não, amado, a questão não são evidências. O critério não é esse para a gente avaliar a nossa espiritualidade e nem dos outros. Agora, se tem algo que não é imitável, algo inclusive que não pode ser falseado, é o caráter cristão. Que é isso aqui que nós estamos vendo, isso aqui é caráter cristão. Isso aqui é resultado do Evangelho na vida de um ser humano, que é moldar a natureza e o caráter de Cristo na vida do discípulo. É isso aqui. É por isso que a gente fala, que está difícil demais. Oh meu Deus, como eu preciso. Está vendo só como isso é evidente em nós, o quanto nós precisamos, o quanto nós ainda estamos aquém, né, dessas características, amados.
Aí a gente fala, às vezes a pessoa é uma pessoa sem expressão ministerial, não é uma pessoa destacada nas atividades da igreja, não é uma pessoa que prega, que canta, não é aquela, né, enfim, essas que a gente às vezes fala assim, nossa, esse irmão aqui é bênção de Deus, né? Tem pessoas anônimas, pessoas que são assim, trabalham nos bastidores, pessoas bem tranquilas, mas elas têm essas características, fala, ali sim é uma pessoa que é evidenciada a salvação na vida dela, né? Mas a gente tem essa tendência, então é o critério, por isso que a gente está voltando aqui, olha como uma coisa ela está interligada, né? Então, bondade e benignidade, que eu quero falar aqui rapidinho. Bondade é a qualidade de ser bom. Qualidade de ser bom. Pessoa boa. Tem gente que é gente boa, né? Tem bondade no coração. Isso também é só Deus, né? O coração do homem é... Então isso é fruto também da ação do Espírito Santo. Só que o benigno, tem pessoas que são boas e não são benignas. Não sei se todo mundo que é benigno também é bom, mas eu sei que tem pessoas que são boas, mas não são benignas. Porque a bondade é essa qualidade, ser bom, né? Ter desejos bons, né? Ter pensamentos bons, palavras boas. Mas o benigno é como é feito a bondade. Vou dar um exemplo. Nós poderíamos aqui combinar da gente pegar em uma madrugada e em algum lugar e distribuir aí roupas, comida para moradores de rua, situação de rua. Né? Aí, coisa boa, isso é bondade. Aí alguém podia falar assim, André, eu vou contribuir, eu não vou, mas eu vou dar lá a Marmitex, eu vou dar não sei o quê, eu vou contribuir financeiramente, André, eu vou orar. Tudo isso é expressão de bondade, ou é a bondade em si. Agora, aliás, até a pessoa poderia ir, vamos colocar, a pessoa foi, mas ela vai entregando as coisas e tal, não quer muito relacionamento não, né? Porque hoje em dia até falar com mendigo aí parece que está causando algumas questões mais complicadas, né? Principalmente para as irmãs. Então, irmãs, desculpa, eu não podia perder a piada, não podia. Eu sei que vou receber críticas a respeito dessa fala. Mas vamos lá pra gente não. Pelo amor de Deus, isso aí não. Ó, mas olha o meu pecado aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu tava indo até bem, não tava? Tava indo bem, né? Tava na crise de bipolaridade. Então vamos lá, olha que coisa interessante aqui. Eu peco aqui. Só o sonho de poder na vida dela. Deixa eu voltar aqui na espiritualidade do negócio. Olha, você alvoroçado tudo. Estou falando até agora do negócio sério. Vamos lá. Alguém vai ter um discurso sempre desse jeito. Ele era Jesus, ele era glória. Vamos lá, calma. Vamos voltar aqui naquilo que nos interessa. Vamos lá. Falando de bondade, né? Ah, tá. Poderia ir, mas não queria relacionamento com ninguém. Essa pessoa foi até boa em certo sentido, né? Mas não foi. Irmã, me ajude aí, eu tô tentando me recompor aqui, ó. A gente fala, eu vou ter que parar a gravação aqui pra mim. Isso aqui tudo é gravado. Então vamos lá. Pessoa bondosa, então, seria toda essa questão que a gente tem falado agora. O que seria a benignidade? Como é executado a questão da benignidade? Ou seja, não só supro a necessidade de alguém, mas da forma que faço. Vou dar um outro exemplo, né, para a gente fugir dessa questão aí. Um casalzinho.